Segundo dados do Serasa Experian, o número de pessoas com dívidas residenciais cresceu cerca de 18% em 2018. Com isso, as ações judiciais nos condomínios também aumentaram. Mas será que tem uma forma de reduzir a inadimplência nesses locais sem passar pela judicialização? É o que vamos saber agora com o doutor Fábio Rogério Moura Montalvão. Ele é especialista em direito do processo civil. Quais são, doutor Fábio, boa tarde, as medidas para reduzir essa inadimplência, na sua opinião? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os telespectadores. Medida mais emergente que a gente pode utilizar é a própria conciliação. A notificação extrajudicial para que justamente o devedor ele possa vir até a administração e tentar a conciliação. Negociar, ou seja, melhor, negociar o débito para que possa justamente tentar chegar num denominador comum e, com isso, o condomínio poder aumentar sua receita e administrar melhor o condomínio. Dessa forma, quem sai ganhando é a própria administração condominial e o próprio condômino, que acaba resolvendo aquele problema dito financeiro. Mas tem os juros, né, doutor Fábio? Aí vem os juros, tem gente que cobra até 6 anos para trás, que já não pode mais ser cobrado também, mas cobram. Infelizmente, essa cobrança, por exemplo, tem alguns condomínios que os seus estatutos, as suas convenções, elas não permitem que a administração ela retire os juros e as multas. Ou seja, tem que ser cobrado efetivamente. E nestes casos, infelizmente, o devedor ele tem que pagar, seja de forma conciliatória ou seja na forma judicial, realmente, respondendo o processo executivo junto às várias especializadas. E quais as sanções que são, digamos assim, legais em relação aos condôminos devedores? Ronaldo, as sanções, a máxima é a perda do próprio imóvel, né? Hoje, o judiciário tem utilizado comumente, primeiro, a expropriação das vagas de garagem, né? E, em último caso, a própria expropriação do imóvel. É possível isso? Por uma dívida de 2 condomínios, ele perdeu o imóvel dele? Sim, é possível. Essa é uma das exceções em que o devedor ele pode perder o seu imóvel, mesmo que ele seja considerado bem de família. Não seria um abuso, por causa de 2 prestações, a pessoa perder o imóvel que custa 400, 500 mil reais, doutor? Não, até porque isso tem previsão na lei. Então não é abuso? Quem deve Nenhum, de forma alguma. Isso é um direito que o próprio condomínio tem que exercer e deve, porque o devedor ele acaba prejudicando a administração. A administração, na sua contabilidade, na sua gestão, ela tem que, inclusive, contabilizar o índice de inadimplência para ela não ter problema na sua contabilidade, na sua gestão financeira. Sim. Então, ou seja, o condomínio ele passa por uma série de problemas e de ajustes por causa justamente do condômino devedor. Então, nesse caso, essa imposição da perda do imóvel, ele vale a pena, porque, ou seja, esse condômino devedor, ele acaba afetando todo o conjunto, todos os condôminos, de uma forma geral. E se ele, em 10 anos, estou pleiteando pelas pessoas que são regiamente pagadoras, em 10 anos o cara paga 9 anos, 10 meses e alguns dias, e por causa de problemas que ele tenha, de 2 meses ele não conseguiu pagar uns 2 anos atrás. Por isso ele vai ser castigado para perder o imóvel dele. Isso não, eu volto a dizer, isso não é um abuso da lei? Infelizmente, Ronaldo, existe a previsão legal, né? Então não há abusividade. Infelizmente, o judiciário ele tem, na verdade, exaurido todas as formas de conciliação, né? Em último caso, e de uma forma excepcional, quando realmente não há uma outra solução a não ser expropriar o bem do devedor, aí é efetivado realmente a penhora efetiva e a transferência de propriedade para o condomínio ou para terceiro, se for o caso da venda do referido imóvel. Eu, se fosse juiz, não dava essa sentença. Existe algum tipo de poupança aí que a gestão do condomínio pode ter para cobrir despesas extraordinárias? Tem uma taxinha lá que é cobrada de vez em quando que fica guardado lá, não é isso? Sim. A grande maioria dos condomínios, nos seus estatutos, nas suas convenções, elas prevêem os fundos de reserva, né? Fundo de reserva. Esse fundo de reserva é um percentual, geralmente, comumente é usado em 5%, mais ou menos. Esse fundo de reserva é como se fosse um valor, uma poupança, como você falou, que a administração ela só poderá usar em casos específicos previstos ali na convenção. O síndico, a administração condominial não pode lançar mão desse fundo
a não ser que seja específico para aquelas ações que estão ali expressas na convenção. E como reduzir despesas de condomínio? O senhor tem ideia? Esse é um tema muito importante, Ronaldo. Como você reduzir as despesas do condomínio? Passa por um planejamento. Esse planejamento financeiro requer o quê? Revisões dos contratos de prestação de serviço, né? Você fazer uma performance muito grande para você recuperar os créditos que estão ali inadimplidos, né? Justamente aquilo que a gente falou, são os condôminos que não pagam seus condomínios. Você revisando os contratos, você precificando a taxa condominial e você recuperando esses créditos, você consegue fazer uma administração, uma gestão eficiente e de forma que você possa exatamente fazer com que o seu condomínio ele possa andar com as suas próprias pernas e ter uma gestão eficiente e financeira equilibrada. Tá bom, doutor Fábio, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RBA TV. Deixar bem claro que eu não sou contra o cara ficar devendo. Agora, o cara que paga regiamente o seu condomínio, ou até paga antes, durante 10 anos, por causa de 2 meses, é aí que é a minha colocação, que ele teve algum problema financeiro ou perdeu o emprego, o cara perdeu o apartamento que ele mora por causa disso, eu acho injusto. Infelizmente, Ronaldo, mas a lei permite, a lei determina, e você não pode privilegiar o devedor, né, em detrimento daquelas pessoas que pagam em dia suas contribuições. E, repito, né, infelizmente, a inadimplência, hoje tem condomínios que têm inadimplência de 30% a 40%. Isso torna a gestão do condomínio ineficiente. Ou seja, aquelas pessoas que pagam, os condôminos adimplentes, eles acabam pagando por esse prejuízo que o devedor acaba fazendo no condomínio. Obrigado, doutor Fábio Moura, pela sua presença aqui nos estúdios da RBA TV. Vamos para o intervalo.